Pessoal, realmente... Percebi isso, mas tem. Começa você. Tá. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos no nosso webinar. A ideia é que o W Faria está fazendo uma série de webinars para enfrentamento aí dessa situação adversa que a gente está vivendo, né? Então, a ideia estão tendo muitas alterações legislativas, muitas alterações no cenário de risco de compliance, está tendo muito novidade que a gente quer colocar todos os nossos parceiros de negócios, nossos clientes, atualizados desse cenário, né? Então, a gente já fez webinars de direito do trabalho, a gente já fez webinars de direito tributário, direito civil, direito público, e a ideia é a gente trazer um compilado também da área de compliance, que é uma área bastante relevante, que está sendo bastante impactada nesse cenário. Só para explicar para vocês como é que funciona brevemente o nosso webinar, a ideia é que a gente tenha bastante interação, tá? Então, a gente preparou alguns pontos de discussão, mas o que torna o webinar mais interessante é vocês trazerem as perguntas que vocês estão vendo no mercado, do que vocês estão sentindo as dores de vocês, que a gente consiga realmente engajar e trazer essa novidade, tá? Então, a nossa ideia não é ficar aqui falando muito de alteração legislativa, mas é mais de cenário mesmo, e o que a gente tem visto dos nossos clientes, o que a gente tem visto no mercado de compliance, com alguns especialistas, em alguns fóruns que a gente participa, o que está acontecendo nesse período aí, que está sendo tão diferente, tão peculiar, e como é que a gente consegue sair o mais rápido possível desse cenário, né? Então, acho que a ideia é justamente a gente discutir isso e trazer essas novidades, né? Então, o primeiro tópico de discussão que a gente trouxe para vocês é que a gente tem observado um aumento significativo das doações, né? Eu acho que é um movimento muito positivo que a gente observa no mercado, e a ideia é que não que o compliance não permita as doações, que é um momento tão necessário. A gente vê doação de máscara, doação de álcool em gel, doação de material de limpeza, por exemplo, e muitas vezes até anticrise aí de alimentos e combate aí a diversos riscos que estão aparecendo, né? Então, mas a gente realmente precisa ter um cuidado adicional. Acho que, se não me engano, essa semana saiu uma notícia que aproximadamente já foi doado 2 bilhões, que é um movimento histórico no Brasil, né? E só que, assim, como é que compliance tem que identificar esse risco e como é que a gente pode estar trabalhando esse risco, né? Lembrando que doações, especialmente quando a gente envolve órgãos públicos, que muitos hospitais são públicos, muitas organizações são públicas, ou tem um viés fundacional que tem um controle bastante específico também, como se fosse muitas vezes até controlam dinheiro público. Então a gente tem que ter realmente um cuidado adicional, e de que forma que isso realmente chegue ao destino final e seja conforme o compactuado, né? O que a gente tem observado dos nossos clientes com relação à doação, a gente segue com os procedimentos de due diligence normais, né, para identificar a idoneidade, quem são as principais pessoas envolvidas nas doações, e a formalização dessa doação de forma contratual, né? Então, que a gente tenha aí um termo que siga no mesmo padrão, né? Lembrando também que, junto com as doações, a gente tem observado nesse cenário de crise que tem feito muita contratação sem licitação, muita contratação direta. Então tem sido uma flexibilização aí para a gente conseguir dar celeridade, né, para conseguir respiradores, aqueles materiais que são necessários, emergenciais, e a ideia é que a gente consiga dar celeridade a isso, mas também com o mínimo de segurança necessária. Então, lembrando que essas doações que estão sendo feitas tem que tomar muito cuidado se ela também tem alguma relação com alguma outra licitação, para não ser enquadrado aí como um pagamento indevido, né? E a gente tem que tomar muito cuidado e muita precaução quem são as pessoas envolvidas nesse procedimento, né? Então, lembrando também que esse ano é um ano eleitoral, então as doações que a gente faz também podem lá para frente serem questionadas para fins eleitorais. Então, assim, é um cenário que é bastante complexo, o risco realmente de doações ele aumenta, no mesmo tempo que é necessário fazer essas doações. Então, a documentação, muitas vezes, do chamamento público de doações, a documentação da calamidade pública em determinado município, e o reconhecimento pelo órgão público
Público Federal, né, pelo Poder Executivo, são fundamentais para a gente ter esse arcabouço documental bem embasado, bem sedimentado, para que mitigue esses riscos, especialmente de doações, né? Outro ponto que a gente tem observado, eu acho que a gente está numa fase mais madura nesse cenário de crise, é a digitalização dos negócios, né? A gente vê cada vez mais conference calls acontecendo, a gente vê muitos documentos trafegando na rede, acesso de VPN, acesso de terceiro, para realmente acontecer a continuidade dos negócios, a continuidade das operações de forma minimamente impactada. Nesse cenário de quarentena, o que a gente percebeu inicialmente foi que, no primeiro momento, algumas empresas elas estavam preparadas, consegue dividir, na verdade, em dois grandes grupos, né? As empresas que estavam preparadas nesse processo de digitalização e as empresas que não estavam preparadas. Mas eu acredito que, passada a primeira quinzena, a gente consegue ter um cenário mais unificado das empresas, elas foram para esse segmento de digitalizado e já conseguiu colocar as operações, exceto aqueles que são realmente operações puramente físicas, né? Então a gente tem esse cuidado aí diante desse cenário. A gente recebeu uma pergunta aqui de uma pessoa, como engajar equipes em compliance diante de momentos de crise, já que o aumento de riscos e abertura da pirâmide do fraudador, oportunidade e pressão. Aumentar a diligência com maiores controles, treinamentos, realmente acho que é uma ótima pergunta de engajamento, né? Realmente, treinamentos da forma que a gente tem conhecimento tradicional não é uma coisa que a gente tem realmente visto no mercado. O que a gente tem visto é cada vez mais as equipes de compliance fazendo reuniões periódicas, inclusive diárias, mais do que quando eram presenciais, né? Para realmente estabelecer metas, estabelecer quais são as prioridades naquele momento, porque a gente tem visto que isso tem mudado a cada minuto. E, com certeza, aumentar a diligência é uma ferramenta muito importante nesse momento, né? Outro engajamento que a gente tem visto muito comum é feito vídeos curtos ou mensagens eletrônicas de comunicados gerais, né? Agora, o treinamento formal não é uma coisa que a gente tem visto nesse momento. A gente tem visto que está sendo preparado para um segundo momento a gente retomar esses treinamentos, né? Então, fazer o dever de casa enquanto a gente tem um tempo maior aí em home office para a gente conseguir elaborar e aprimorar esses mecanismos, né? Então, o que a gente tem realmente visto é esse aumento de comunicação digital. Então, tem iniciativas de happy hours de compliance, happy hours, às vezes, de saúde mental também, que podem ser inseridos temas de compliance também, que muitas vezes são capitaneados pelas áreas de RH, conscientização, especialmente quando a gente está falando de assédio, né, considerando que esse cenário de pressão que você mencionou na pergunta é muito relevante, porque, inclusive, era um dos pontos para a gente discutir, que as metas, elas podem ser revistas, mas a gente sabe que tem uma pressão muito grande por resultados nesse cenário de crise, o que aumenta as oportunidades de fraude, sejam elas financeiras, sejam elas operacionais, muitas vezes. A gente tem até um caso recente que foi amplamente divulgado aí de subnotificação, né, de casos de corona, que não é, na verdade, uma fraude tradicional. A gente também vê essa mudança um pouco do perfil de fraudes que podem acontecer, que também estão ligadas com esse cenário, muitas vezes, de pressão de negócios, operacionalização, muitas vezes, que não está tão digital, que a gente perde um pouco do controle das coisas efetivamente. Mas, realmente, a gente sabe que o maior receio que a gente tem nesse momento é da gente não estar daqui em 2021 ou 2022, que a gente não esteja revendo ou investigando uma grande fraude que aconteceu nesse momento, né? Porque nós, profissionais de compliance, a gente tem que estar preparado para que isso aconteça. Nesse momento de digitalização que a gente estava falando, um ponto positivo, muitas vezes, é que a gente tem muito mais a formalização de forma digital das principais mecanismos, e a gente tem a possibilidade, muitas vezes, até rever se teve alguma reunião que foi gravada, ou até nesse próprio mecanismo de Teams, se vocês tiverem acesso. Então, compliance tem que estar nesse processo de rever e acessar essas informações,
para uma futura auditoria, para uma futura investigação, para que a gente consiga ter acesso às informações o mais rápido possível, né? Porque se eventualmente acontecer uma fraude, acontecer um assédio ou algum desvio de conduta, a gente tem acesso às informações, né? Porque a gente sabe que nesse cenário de crise a pressão ela realmente aumenta muito, né? Outro ponto que a gente destacou, que vem junto com essa pressão, é a questão do assédio moral, muitas vezes, né? E a gente sabe que, enfim, muitas coisas estão sendo revistas, questões financeiras estão sendo revistas, e tem muita pressão por resultados e pressão também por, muitas vezes, continuidade no trabalho, né? Então, a ideia é que a gente tenha esse cuidado e faça uma conscientização de forma mais aculturamento com relação a temas relacionados a assédio moral, muitas vezes que a gente acompanhar, muitas vezes como suporte, como business partner mesmo das áreas de negócio. Então, assim, quando a gente está falando de assédio moral, então pensar quais são as áreas que você já tem mapeadas como mais críticas para assédio moral e se aproximar desses profissionais, né? Não ficar realmente na passividade, mas procurar muitas vezes áreas comerciais, áreas de compras, áreas financeiras, que são áreas aí que têm sido bastante demandadas nesse momento excepcional, nesse momento aí que a gente está sofrendo grande pressão, né? Outro aspecto que é muito importante para a gente tratar é com relação a fake news e aspectos reputacionais, né? A gente tem visto que as pessoas elas estão utilizando mais redes sociais, mais os comunicadores virtuais e as empresas elas têm estado muito mais expostas, os governos também muito mais expostos a eventuais fake news, eventuais notícias infundadas. Então, no plano de comunicação, ter muito claro isso com a equipe de marketing, muitas vezes, com a equipe de comunicação interna, muitas vezes, quais são os cenários, como é que a empresa está reagindo a cada situação, né? Com comunicados oficiais, se ocorreu algum incidente de segurança, então que isso seja feita uma comunicação clara e compliance realmente capitaneando e estando monitorando essas notícias, essas informações, através de canal de denúncia, ou às vezes através de monitoramento de mídia. É muito importante que isso seja feito nesse momento, né? Outro ponto que a gente tem observado, voltando à questão do cenário de fraudes, né, com relação à pressão, a gente tem vários estudos aí que fundamentam, que balizam esse cenário de crise e aumento de fraude, né? A gente tem especialmente um cuidado adicional com relação à área financeira, né? Que a gente percebe que muitas vezes os números são maquiados, que os resultados na área comercial não condizem com a realidade. Eu acho que isso sim pode ter uma preocupação bastante relevante nesse momento, né? Então, a gente se aproximar, fazer eventualmente algumas auditorias, algumas seleções, pode ser uma forma bastante importante nesse momento, reconsiderar o planejamento aí de análise. Apesar de que eu entendo que nesse momento de crise, que tem muita coisa que tem sido revista, não é o momento ideal para ser feita auditoria, mas eu acho que se colocar à disposição, se colocar para conversar, sentar para dialogar, eu acho que é o momento mais adequado, ressalvando que eventual irregularidade pode ser objeto de auditoria ou de investigação interna. A gente recebeu outra pergunta aqui no chat, com relação ao aculturamento do assédio que você mencionou. Como podemos fazer um aculturamento direcionado sobre o tema, pensando que estamos todos de forma remota? Você sugere um vídeo curto, um comunicado ou alguma outra forma? E qual abordagem mais efetiva? Então, a ideia que a gente tem observado mais nos nossos clientes tem sido feito alguns momentos, até chamado algumas pessoas chaves da organização, principalmente lideranças, né, para tratar desse assunto que é tão sensível e tão importante, às vezes em vídeo curto, como o próprio webinar de Teams, muitas vezes, a gente tem algumas outras ferramentas, cuidado muito com segurança da informação, a gente teve uma notícia recente aí que uma ferramenta aí de vídeo, ela foi objeto de hackeamento, então também ter esse cuidado adicional. Então, vídeos curtos, eu acho que utilizar os meios digitais, então e-mails, às vezes até questão de grupos de WhatsApp, que a gente percebe que tem uma penetração maior, e algumas outras formas de comunicação virtual. Então, esquecer os métodos tradicionais, nesse momento a comunicação não é tão efetiva, mas
muitas vezes a gente conseguir, junto com as áreas de comunicação interna, com as áreas de RH, engajar as pessoas de uma forma digital mais eficiente, né? Então, a gente mapear isso, quais são os meios de comunicação digital, como é que está o nosso público-alvo e como é que a gente consegue cuidar deles, né? Então, que a gente consegue atingir esse público, né? Então, a abordagem mais efetiva é aquela que realmente chega a esse público e que ela seja como suporte, né? Eu acho que não, a questão obrigatória nesse momento não é uma prioridade, mas acho que é importante a gente se colocar à disposição, colocar os canais de compliance à disposição para realmente engajar e apresentar para trazer essas informações, né? Porque muitas vezes a gente não está tendo acesso, as pessoas saem do controle, muitas vezes elas não estão preocupadas, e a gente trazer realmente as pessoas para o nosso lado como parceiras, né? Não como o compliance xerife, o compliance que é policial, que está só investigando ou auditando alguma coisa. Então, esse aculturamento é de comunicar e se colocar à disposição, porque a gente percebe que toda vez após um treinamento, após uma comunicação, os indicadores de canal de denúncia, os indicadores até, às vezes, diretamente pelo telefone ou por e-mail, a gente consegue capturar essas informações de uma forma mais efetiva, né? Outro ponto que eu trouxe para a discussão, que é muito importante, são algumas alterações legislativas que a gente percebeu recentemente, né? A principal delas é a suspensão dos prazos da lei anticorrupção. Então, a gente precisa tomar cuidado com retenção de dados. Então, todos aqueles dados relacionados ao programa de compliance, eles devem ser documentados e mantidos por um prazo adicional, né, enquanto durar a pandemia. Lembrando que o decreto da pandemia declarou a pandemia não pelo período da quarentena apenas, até agora, em estado de São Paulo, até 22 de abril, mas até dezembro de 2020. Então, pode ser que esse prazo aí tem que ser retido esses documentos por maior prazo. Mas a Camila vai falar depois mais detalhe. Não estão sendo instituídos processos administrativos nesse momento? Como é que está isso? Então, na verdade, os prazos eles estão suspensos, tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, especialmente quando a gente fala de Ministério Público também, CGU, esses órgãos de controle. Tem um outro normativo, isso aí foi alterado pelo decreto 13.979, tá? Então, que alterou o prazo e suspendeu os prazos. Com relação às doações, só retomando um pouco o tema, a gente teve 2 decretos também recentemente que alteraram os mecanismos permitindo e liberando as doações e recebimento de bens móveis, de valores pelos órgãos públicos. Então, é importante a gente estar atualizado também, todos terem ciência com relação a essas doações. A gente teve o decreto 10.314 e o decreto 9.764, tá? Então, só para a gente ficar atento aí, que alteram aí um pouco a dinâmica das áreas de compliance, né? Então, evoluindo um pouco nessa dinâmica, como é que a gente sai o mais rápido possível dessa crise e como é que a gente efetivamente coloca o compliance no cerne de ajudar as áreas de negócio, de ajudar a organização a sair dessa crise, né? A gente teve até recentemente no nosso webinar que a grande discussão que a gente tem visto muito comum é plano de gestão de crise, né? Então, no último webinar teve uma pergunta que foi bastante interessante, que foi no sentido de, Albert, eu não tenho um plano de gestão de crise, como é que eu consigo implementar isso, digamos assim, com o avião voando, né? Como é que eu faço a manutenção do avião com o avião voando? Porque eu estou no meio da crise e eu preciso realmente começar a esboçar um plano de gestão de crise, né? Então, na verdade, realmente pela experiência que a gente tem visto, que as organizações elas têm documentado o plano de gestão de crise enquanto ele está acontecendo, né? Eu acho que muitas vezes a gente já tem alguns comitês formados que a gente pode espelhar o funcionamento deles, né? Muitas vezes, mas muitas vezes se a organização está numa fase mais inicial do programa de compliance, a gente precisa realmente descobrir quem são as pessoas chaves, daí a gente precisa do apoio da alta liderança para a gente engajá-los e descobrir quem que são essas áreas chaves. A gente tem visto que a área de tecnologia nesse cenário remoto é uma área bastante demandada, então as áreas de compliance devem se aproximar das áreas de tecnologia, não só para ter acesso às informações, mas para também conseguir concatenar e ligar essa força que é mais estratégica. Eu acho que se antes desse cenário de quarentena as áreas de tecnologia já eram estratégicas, agora elas estão muito mais, e com a vinda da LGPD também é uma outra, coloca as áreas de compliance e TI realmente
num cenário bastante comum, estratégico para as organizações, né, de protegerem os dados pessoais e de cuidarem realmente dessa forma nova de comunicação que a gente está vendo que está indo do ambiente formal, né, do ambiente mais pessoal para o ambiente digital. Então, a gente tem observado que é bastante estratégico. E quando a gente fala de plano de gestão de crise, a gente precisa ter mapeado quais são os principais processos que precisam ser mapeados, né, para a gente conseguir identificar quais são as áreas que a gente precisa realmente colocar operacionalmente mais relevantes. Aí a parte de análise de risco mesmo, para a gente entender como é que a gente consegue colocar a organização com o mínimo impacto possível, né, até que a crise passe. Então, como é que eu consigo virar a página o mais rápido possível e quais são essas áreas que são chaves para que meu negócio ele continue sustentável, continue realmente de pé, né? Então, a área de compliance, se ela já tem, ela precisa acionar e participar desse plano de gestão de crise, e se não tem, ela precisa realmente procurar outra liderança e mapear essas áreas que são chaves. Muitas vezes operações, muitas vezes área comercial, que é uma área também que precisa se digitalizar o mais rápido possível, e acionar esse plano de contingência, né? E se colocar realmente à disposição, acho que da mesma forma que a gente viu num primeiro momento, né? Então, a gente tem aí alguns cenários de gestão de crise e de continuidade dos negócios, que a ideia, o plano de crise, ele não pode estar sempre acionado, né? Ele precisa ter um começo, um meio e um fim. Então, também saber a hora que ele precisa ser desativado e que as operações elas voltaram à normalidade, que é o que todo mundo nesse momento está esperando, aí voltar às atividades normais, encontros presenciais e contato no mercado efetivamente, né? Uma outra preocupação que a gente tem visto nos nossos clientes também é o acesso às informações, né? Então, como a gente está nesse ambiente mais virtual e muitas organizações elas não estavam preparadas para esse momento, a gente precisa ter certeza que compliance tem acesso às informações, que compliance pode auditar eventualmente Teams, pode acessar os relatórios gerenciais. Então, a ideia é que a gente tenha esse cuidado adicional. Então, muitas vezes, se tiver uma reunião de associação, muitas vezes que é um risco maior, ou nas interações com os agentes públicos, que isso também seja feito ata, eventualmente, de alguma negociação, de alguma doação, de alguma informação, para a gente continuar operando, né? A gente tem visto que as informações elas estão mais digitalizadas, né? Então, assim, as agendas executivas elas estão mais atualizadas, as reuniões têm sido mais frequentes, inclusive, de forma virtual, e, se possível, que compliance consiga cavar uma agenda nessas reuniões, que compliance consiga participar dessas reuniões para realmente entender qual que é o que está acontecendo, qual que é a prioridade da organização e se colocar à disposição dessas pessoas, né? Então, é um papel mais consultivo de business partner do que um papel reativo de esperar uma investigação, esperar ser chamado, de ser realmente estratégico nesse momento que é tão desafiador, né? A gente tem algumas perguntas aqui, especialmente relacionadas a acesso à informação, a questão de digitalização dos negócios. A gente tem observado que nesse momento as empresas elas não têm uma maturidade ainda de sistemas e de mapeamento de processos, né? A gente tem percebido que as organizações elas estão numa fase mais inicial e que elas precisam realmente se preparar não só para a prevenção à fraude, mas muitas vezes vazamento de informações, né? Então, será que os controles internos que nessa nova camada digital eles estão implementados? Será que eu tenho uma visão completa do onde estão as minhas informações? A gente tem continuado no nosso escritório com os projetos de diagnóstico de LGPD de forma virtual e conseguindo antecipar bastante coisa com relação a políticas internas, revisão de data mappings, que a gente consegue fazer isso de forma virtual. Então, é alguma coisa que também as áreas de compliance conseguem fazer nesse momento particular, né? Então, a gente tem feito mais o dever de casa do que convocado grandes treinamentos, grandes reuniões de engajamento, porque realmente essa figura ela muda muito e muda muito rápido, né? Então, os executivos eles tem sido mais difícil a gente conciliar agendas nesse ambiente de crise e acessar as pessoas de uma forma mais efetiva. Mas eu acho que se a gente fizer o dever de casa e se colocar à disposição e se colocar nas reuniões, é uma resposta bastante relevante nesse momento, né?
Então, eu acho que, com relação ao papel de compliance no plano de continuidade de negócio, era isso que eu tinha para falar. Vou passar agora para a Camila, para ela continuar na terceira etapa aqui, e a gente volta a se falar. Oi, pessoal, bom dia. Sou a Camila Chisotti. Vou dar aqui continuidade ao que meu colega Albert estava falando. Enfim, nós estamos num cenário onde há muitos desafios para a área de compliance, né, que a gente sabe que é um ambiente propício para fraudes internas, para ocorrência de corrupção e até mesmo de questões de assédio, como o Albert falou. Mas também é um ambiente em que há muitas oportunidades para o compliance, né? Para ele demonstrar que ele continua ativo, rever alguns processos, né? E principalmente de ser uma figura bastante ativa na questão de gestão de crise e também para já ter um planejamento para o pós-crise, né? Que acho que a gente tem falado muito da questão do atual momento, né, de crise, mas eu acredito que as empresas também já precisam estar trabalhando na questão do pós-crise, para assim que vai voltar à normalidade isso tudo, né, ter uma ação bastante efetiva e célere, né. O mais importante é o compliance se mostrar presente, né, estabelecendo diversas linhas de comunicação com todos os stakeholders, né? Aí não estou falando só do público interno, dos seus colaboradores, como também fornecedores, prestadores de serviço, acionistas, clientes. Em primeiro lugar, é importante que essa comunicação ela esteja alinhada, né, com a área de comunicação da empresa, caso existente, e que ela demonstre justamente a continuidade dos negócios daquela empresa, né? Que as coisas continuam acontecendo, as medidas que ela tomou relacionadas à prevenção do Covid, né? E que as suas operações continuam acontecendo, sejam elas remotas, seja em parte, se for necessária, a parte operacional que ela continua funcionando, que continua havendo a prestação do serviço ou fornecimento daquele produto. Em relação ao público interno, como o Albert já acabou adiantando, porque a gente teve uma pergunta aqui, né? É necessário que continue, que o compliance continue se fazendo presente com vídeos explicativos, comunicados nos e-mails dos colaboradores, justamente reforçando aquelas políticas que, nesse momento, têm que ser reforçadas, né? Como, por exemplo, regra de home office, eu vou falar mais para frente, mas de política de interação com agentes públicos, algumas regras da contratação, né? E principalmente aqueles capítulos que falam sobre exceções, como que essas exceções têm que ser conduzidas. Esses comunicados, eles podem ser dirigidos, né, o compliance separar por tema e direcionar para as áreas que faça mais sentido, mas justamente para que seja reforçada essa ideia de que o compliance está presente, que a ética continua sendo importante para a empresa, né, e que as políticas internas, código de ética, a política de corrupção, de interação com o poder público, de due diligence de terceiros, que todas elas continuam vigentes. É muito importante também, a gente sabe que está tendo aí um cenário de intensa alteração legislativa em âmbito federal, estadual, municipal, então é muito importante que o compliance ele esteja atento a essas alterações, né, que elas com certeza impactarão no negócio, na forma como as coisas têm que ser feitas. É importante também que os terceiros de alto risco continuem sendo monitorados e que as due diligence continuem acontecendo. A gente sabe que a gente está num cenário onde vai ser necessário a substituição de muitos terceiros pela interrupção do fornecimento de um serviço, de um produto, né? Então, é necessário que sim, seja feita essa due diligence prévia desses terceiros, mas a gente sabe também que vão ter muitos cenários de contratações emergenciais, e que nesse caso não vai ser possível a due diligence prévia, você não vai ter tempo para uma due diligence prévia. E o que eu recomendo nesses casos, né? Nos casos em que a política não tem a previsão dessa exceção, eu acho importante que seja estabelecido uma alçada, né? Ou seja,
que essa exceção à due diligence prévia, ela tenha a autorização ou do gestor da área ou do próprio compliance, né, com a devida justificativa, que ela tem, recomendo também que ela seja formalizada, né, para eventual questionamento futuro. E caso o compliance não esteja nessa alçada, né, que a aprovação ocorra pelo gestor da área, que o compliance também seja imediatamente comunicado. E que essa due diligence seja feita mesmo que posteriormente, porque aí já não tem mais o aspecto de prevenção, mas a gente pode trabalhar na questão de mitigação de riscos, né? Então, é importante que ela seja feita, o ideal é que seja feita previamente, caso não possível, que ela sim seja feita posteriormente e que essa contratação, ela tenha aí a fundamentação, porque que ela aconteceu de forma emergencial, e com uma autorização, né? A autorização seja do compliance, seja do gestor da área, e depende muito da estrutura da organização. É importante também que sejam explorados diferentes cenários no curto, médio e longo prazo, né? E isso contribua para a revisão da matriz de risco. Essa revisão da matriz de risco é interessante que ela seja feita pelo comitê de risco, né? Porque a gente sabe que vão ter muitos riscos que antes não eram prioridade, que podem se tornar prioridades, riscos que antes não estavam mapeados, né? Que acho que nunca ninguém imaginou esse cenário de pandemia, né? Então, riscos que anteriormente não estavam mapeados, eles precisam ser incluídos nessa matriz de risco, justamente para que o compliance ele acompanhe mais de perto aquelas áreas que hoje são de maior risco, ou aquelas operações que são de maior risco, e para isso ele precisa realmente da assessoria, né, de um comitê de crise ou das áreas de negócio aí que estejam mais expostas a esses possíveis e novos cenários de crise. É muito importante também que o compliance, primeiro, ele reforce que o canal de denúncia ou o canal de ética, ele está ativo e que as denúncias vão ser recebidas e que as investigações internas vão continuar acontecendo, né? Em primeiro lugar, porque esse canal de denúncia, ele é um meio também que vão ser trazidos novos riscos, né, que muitas vezes até o próprio comitê de risco pode não ter vislumbrado. Então, é um canal onde você pode, é uma rica fonte onde você pode observar alguns riscos que, de repente, não estavam mapeados, como também a gente sabe que as autoridades, Polícia Federal, a CGU mesmo, desde que começou esse cenário de crise, a CGU já instaurou 20 processos administrativos de responsabilização, né? Então, as autoridades públicas, elas continuam, né, com as operações. A Polícia Federal instaurou algumas operações durante esse período. Então, elas continuam ativas. Então, as investigações também, as empresas, elas precisam continuar ativas. É possível que uma investigação seja conduzida de forma remota? Sim, é possível, né? É possível que a gente faça as entrevistas remotamente, né, como a gente aí, com a utilização de um Teams, enfim, mas é possível que essa entrevista seja feita remotamente. Claro que você tem que ter a sensibilidade de uma entrevista que ela é feita num formato diferente, mas é possível. A revisão documental também relacionada a essa investigação é possível que ela seja feita. Então, e principalmente, tem que ser célere também a resposta a essa denúncia que a pessoa apresentou no canal de denúncia, né? Dizendo que o compliance recebeu essa denúncia, que vai instaurar uma investigação interna, deixar tudo isso muito bem documentado, que a resposta seja célere e que as investigações internas continuem sendo conduzidas. Porque caso elas não sejam conduzidas nesse momento, a gente acredita que depois, no pós-crise, a empresa tenha que instaurá-las, e aí a gente não vai ter imediaticidade necessária, que a gente sabe que aí é um requisito, inclusive, da CLT, e muitas vezes ela vai ter que lidar no cenário pós-crise com outros e diversos cenários para que os negócios continuem a fluir, e não vai ter o tempo de se dedicar, de repente, a essa investigação interna. A gente teve uma pergunta aqui repetir os números dos decretos, né, que eu acho que o meu colega Albert falou.
A gente tem aqui no cenário de doações, os dois decretos é o 10.314 de 2020 e o 9.764 de 2020. E referente à suspensão de prazos, é o 13.979 de 2020 também, tá? Aqui é importante também falar, que eu acho que nesse cenário aqui que a gente falou de possíveis fraudes internas, que na verdade foi o meu colega Albert que falou, de fraudes contábeis, saiu um paper recente da SEC, que é correspondente à CVM brasileira lá nos Estados Unidos e é um órgão de referência, dizendo que as empresas nesse momento, né, elas têm que ter muita atenção à precisão das demonstrações contábeis, né, ser muito preciso em eventuais perdas perante os investidores, e principalmente porque a gente sabe que é um cenário onde fraudes contábeis elas podem acontecer, né? Seja por pressão de atingimento de metas, né? Seja por pressão da empresa em demonstrar que continua lucrativa nesse momento, mas é muito importante sim que as demonstrações contábeis continuem contando aí com grande transparência e precisão. É importante também a questão aqui de políticas de interação com agentes públicos, né, que elas sejam reforçadas, porque a gente está vendo aí uma tendência em âmbito federal, municipal e estadual de flexibilização das regras de contratação pública, né, onde a gente está tendo aí dispensa ou inexigibilidade de licitações públicas. Então, é muito importante que essas políticas de interação com agentes públicos elas sejam reforçadas, né, que sejam tomados cuidados mesmo nesse cenário de dispensa de licitação, que sejam, sim, formalizados todos os trâmites, né, perante que foram nesse certame, né, a questão, inclusive, do preço que foi celebrado com o poder público, que estava dentro do valor de mercado, né? Como que foi formalizar todo o processo, porque apesar de ter a flexibilização e ser um processo mais simples, ela tem alguns aspectos que vão e requisitos que devem ser formalizados. STI. Colocar o comparativo. Deu uma pergunta, não sei. Alguém fez uma pergunta que é possível afirmar que a pandemia colocará o compliance em posição de destaque nas STI. Se você puder explicar um pouquinho para a gente o que é esse STI, que aí eu consigo responder, tá, Daniel Jesus? É muito importante também que nesse momento seja... aqui a gente estava... O meu colega Albert falou sobre a questão da LGPD, né? Que a gente tem aí um projeto de lei, o 1179 de 2020, que prorrogaria o início da vigência da lei para 1º de janeiro de 2021 e a aplicação das sanções para agosto de 2021. É um projeto de lei que já passou no Senado e está em trâmite na Câmara dos Deputados. Mas o que a gente tem observado, né, é que esse cenário de pandemia deixou muito à mostra a questão da necessidade da proteção de dados e de segurança da informação. Ela não necessariamente está atrelada a uma lei ou a uma sanção, porque os riscos eles já estão presentes, né? Muitas empresas tiveram que aí adotar um sistema remoto às pressas, né? A gente vê que agora está tudo acontecendo de forma virtual, digital, então o risco de vazamento de informações, o risco de incidente de seguranças hoje, em qualquer empresa, ela com certeza ela tá como uma prioridade, né? Então, não necessariamente essa necessidade de adequação de medidas de proteção e segurança da informação, elas estão atreladas a uma lei, né? Então, hoje, as empresas elas têm que observar muito os aplicativos que estão sendo usados para a questão de conference calls,
instruir os colaboradores que algumas informações, elas não devem ser trocadas por WhatsApp, que a gente sabe que é um meio extremamente vulnerável, né? Onde estão sendo armazenadas essas informações, se a empresa tem um sistema de VPN, onde que os funcionários estão armazenando no seu desktop, que a gente sabe que é um cenário também de risco, né? Enfim, todas essas cautelas, né, relacionadas à segurança de informação, elas têm que estar hoje já seria interessante que elas já tivessem alguma política justamente para que as empresas elas evitassem o risco de vazamento de informações, porque a gente sabe que hoje o Ministério Público, principalmente quando se trata de vazamento de informações de consumidores, ela já tem sido bastante ativas nesse sentido, com base em outros diplomas que a gente já encontra no sistema normativo, né, como o Código de Defesa do Consumidor, como o Marco Civil da Internet, o próprio Código Civil. Então, eles já têm se mostrado presentes e sancionado as empresas, mesmo sem a gente ter a vigência da Lei de Proteção de Dados. Então, é muito importante que as empresas hoje estejam bastante atentas, né, a essa questão de intensa troca de informações no meio digital, justamente para que não ocorra um vazamento de informação, ou às vezes a gente não está só falando aí às vezes de uma informação de um dado pessoal, né? Aí eu estou falando até num aspecto mais amplo, como de repente algum segredo industrial, algo da empresa mesmo, uma informação da própria empresa que possa expô-la a um cenário de crise. Mais que os embates entre uso para o controle efetivo da pandemia. Mas quais os embates entre uso de dados para o controle efetivo da pandemia e a falta da LGPD? Ela barraria esse controle? Estamos sob ataques constantes, vide caso Zoom e venda de casos de Dark Web. Vocês acham que a prorrogação... me ajuda a baixar. Ajuda ou atrapalha esse controle da pandemia? Vamos lá. É possível, sim, que o controle da pandemia, né, e a gente sabe que estão sendo tomadas algumas medidas aí, né, principalmente relacionada às empresas de telecomunicação para o controle da pandemia. É possível que isso seja feito de forma, mesmo que isso seja feito... Protegendo os dados pessoais, né? Protegendo os dados pessoais, né, com a proteção, que seja mantida a proteção dos dados pessoais para isso. Tem duas formas que isso pode ser feito, com a anonimização desses dados que estão sendo tratados, ou se eles forem tratados de forma agrupada, né? Então, aí a gente tem como fazer isso protegendo os dados pessoais, ou seja, não vai ser identificado, né, as pessoas quando eles fazem a questão do monitoramento das áreas onde está havendo maior movimentação de pessoas, onde não estão respeitando a quarentena, porque esses dados vão ser entregues pela companhia de telecomunicação às autoridades públicas de forma ou anonimizada ou agrupada, tá? Mas, sem dúvida, a gente está sofrendo, né? Estaremos sofrendo ataques constantes, porque os hackers sabem que as empresas estão mais vulneráveis, justamente porque tudo está acontecendo no ambiente digital. E é por isso também que eu falei que é muito importante que as empresas elas tenham esse mindset, que é importante, sim, a implementação de um programa de proteção de dados, mesmo com a lei ainda não estando vigente, porque ela certamente, né, essas políticas já existentes ou controles internos e procedimentos relacionados à proteção de dados, elas certamente vão ser muito importantes nesse momento para mitigar e evitar vazamento de dados ou qualquer incidente de informação, né? O compliance, em especial nas relações das empresas com o poder público, deverá passar por mudanças para fazer frente à pandemia? Eu não diria que mudanças, né? O compliance ele tem que se mostrar ativo, mas certamente o compliance vai se deparar com muitos cenários nos quais vai ser necessária
uma exceção, né? Ou talvez uma flexibilização de algumas regras, né? Previstas em políticas internas. Então, por isso que é necessário que o compliance se faça presente e deixe o recado para todas as áreas de negócio, né? Que ele seja procurado justamente para essas exceções, né? Para que o compliance possa ponderar como que deve ser feita essa exceção, quais medidas elas têm que ser tomadas mesmo no cenário de exceção, né? E eu acho que ele vai ter esse papel importante de estar mais perto nesse momento, inclusive, das áreas, para que ele possa lidar e aconselhar como que essas exceções devem ser conduzidas, né? Para manter aí um mínimo de riscos, né? Sendo prevenidos ou mitigados. Então, acredito que sim, algumas regras elas vão acabar tendo que ser flexibilizadas, não adianta, eu acho que o compliance nunca pode ser uma área engessada, né? Nem de travamento de negócios, muito menos nesse momento. Então, por isso que ele deve ser procurado para que seja informado de uma eventual flexibilização de uma regra prevista em alguma política interna e como isso pode ser conduzido da melhor forma. Uma pergunta aqui, se o webinar vai ser disponibilizado posteriormente. Sim, esse webinar está sendo gravado. Para quem se atrasou um pouquinho para entrar, ou perdeu uma parte, a gente vai disponibilizar depois para vocês, tá? Assim como todos os webinars que estão sendo feitos pelo nosso escritório. Pessoal, a gente agradece a participação de todos vocês, especialmente o interesse, o tempinho aí que vocês dedicaram para nos escutar. Colega, quer dizer... Sim. Pessoal, muito obrigado aí pela participação, por investir alguns minutos. A gente tentou fazer realmente um resumo do que como a gente está vendo as respostas dos nossos clientes, mas a gente permanece com a equipe online, está trabalhando aí 100%. Na verdade, a gente está, inclusive, surpreendentemente conseguindo até entregar mais do que em período normal. Então, a gente permanece à disposição para, enfim, para uma conversa, para a gente continuar essas discussões, às vezes, mais customizadas com vocês. Tem nossos contatos aí na tela. E a gente permanece à disposição, tá? Queria de novo agradecer a participação de todo mundo. A gente vai continuar fazendo esse modelo de webinar nesse momento, que a gente tem visto que é uma ferramenta bastante produtiva e bastante rica. E a gente segue com as discussões nos próximos webinars, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigada.